tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de agosto de 2015, é uma terça-feira, e o nosso verbete é de número 3.483. Ele tem 5 páginas, 51 elogias e 14 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o temperamento monástico, da especialidade temperamentologia. E o verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Rosemary Vitoriano, que é tradutora e escultora. Brasileira, natural de Joinville, Santa Catarina, voluntária da Conscienciologia desde 97, docente em Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde julho de 98. Agora, o temperamento monástico é a manifestação inata, tendência, propensão, gosto e predileção da consciência intra ou extrafísica ao se exprimir predominantemente de maneira introspecta, solitária, austera, reservada, abnegada, predisposta à vida intelectual e contemplativa, decorrente de reiteradas autoexperiências pretéritas multimilenares, holobiografologia. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal de natureza monástica. A estrutura do holopensene paragenético. O holopensene da temperamentologia. Agora aqui na patologia, o temperamento pessoal. Os agentes atuantes na constituição e consolidação do temperamento pessoal. O conteúdo da consciência. A agenda de autorreflexões. A inclinação em demonstrar precaução, prudência, critério, atenção e seriedade no instante de agir e de falar. A síntese temperamental das alterâncias. As tendências pessoais trafaristas, genéticas e mesológicas. O constante refinamento do autotemperamento. E aqui na parafatologia, os indicadores parapsíquicos reveladores do temperamento monástico. A síntese das retrotendências. As heranças retrossomáticas modelando a manifestação consciencial. O curso intermissivo otimizador da mudança do temperamento pessoal. Agora aqui na argumentologia, nós chamamos atenção para essa listagem. Na verdade, é uma caracterologia com 25 tendências da consciência com o temperamento monástico. E aqui na remissiologia, nós destacamos a autodileção paragenética, hábito retrocognitivo, raiz do temperamento, reclusão voluntária, solidão profícua. O temperamento monástico da consim, homem ou mulher, apresenta-se de modo inarredável nas automanifestações em qualquer dimensão, evidenciando a fonte do mater pensene pessoal. Na questionologia, você, dentre as tendências pessoais, identificou traços próprios do temperamento monástico? Qual a representatividade de tais características na composição do temperamento pessoal? E aqui na bibliografia específica, a gente tem 2 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Retropensene, endopensene, monastério, inclinação, retrovida. Austero, caráter, tendência, inclinação, manifestação. Comportamento, autoexperiência, personalidade, isolacionismo, paragenética. Introversão, seriexologia, intencionologia, intracogniciologia, temperamentologia. Agora,
Antes da gente entrar aqui no verbete, propriamente dito, eu queria fazer uma chamada, que é para a segunda semana de holotecologia. A gente tem o curso Holotecologia e Cosmovisiologia, a terceira edição desse curso. Vai ocorrer de 30 de outubro a 1º de novembro. E tem também um mini curso, né, de qualificação de holotecários de 2 a 6 de novembro. Então, esse curso, ele faz parte aí do pacote, né, de 2 décadas de Conscienciologia em Foz do Iguaçu, do CAEC, propriamente dito. E ele também chama atenção para essa questão da gente pensar, né, da gente fomentar esse projeto que é o Megacentro Cultural Holoteca. Então vai ter abertura oficial na sexta-feira, com vários lançamentos de livros, de revistas, a revista Holotecologia número 2, tem exposições, autógrafos, enfim, uma série de atividades. E tem o Círculo Mental Somático no sábado, depois tem algumas palestras, né? São várias pessoas participando. Inclusive, no domingo, tem uma atividade aqui interessante, que é a questão dos bastidores e repercussões da noite de gala mnemônica. Não sei se vocês lembram, para quem foi, para quem não foi, a gente teve tem um link, né, claro, com as tecas da holoteca, a questão das referências de objetos, as próprias imagens, né, enfim. Então, bem interessante. E aqui a gente tem também um cronograma do minicurso. Enfim, gente, quem quiser participar, eu acho que é um evento muito importante para todos nós, né? Em função da importância que a gente sabe, da relevância da holotecologia para os nossos estudos. Todo o acervo, o esforço do professor Valdo Vieira em montar a biblioteca dele pessoal, fazer a doação aqui, que deu início a toda essa holoteca do CAEC, que a gente tanto prestigia, né? E tanto valoriza, pelo menos eu acho que a maioria de nós, né? Então, mais informações, vocês procurem a Secretaria do CAEC, 45 3525 2652. Agora, professora Rose, vamos então aqui ao nosso temperamento monástico, né? Queria que você falasse um pouco da sua motivação para escrever o verbete, alguns bastidores aí interessantes. Ok. Ô Dulce, boa tarde a todos. Esse verbete, ele é decorrente aí de uma tertúlia. Eu estava numa tertúlia numa quinta-feira com o professor Pedro Fernandes, chamado Olhar Serexológico. E eu sempre fui várias vezes com Sincobaia, trabalhei com arte até me aposentar, era escultora. Então, para mim, ter temperamento artístico era quase natural. Mas tinha o quase, né? Alguma coisa que não encaixava. E nessa tertúlia, no Olhar Serexológico, o professor Pedro comentou que ele tinha temperamento monástico. Quando ele falou a palavra temperamento monástico, aquilo repercutiu muito forte. Eu estava brincando lá com a Dalva, hoje lá na recepção, e disse, olha, aquela repercussão que te bate, você rola a escada, cai sentada aqui embaixo, que foi o que aconteceu, que eu estou aqui embaixo aí para defender o verbete. E, a partir de então, eu comecei a estudar. Dei uma olhada nos meus consincobaias, fiz assim um flashback aí desde criança. Também observei as minhas retrocognições, porque sempre comento que nas retros você observa o temperamento que tem, que o temperamento não vai mudar assim de uma vida para outra, principalmente nas retrovidas bem recentes. E eu comecei a fazer essa pesquisa disso aí tudo, mas na hora aquilo me caiu feito uma luva. Sabe aquilo que você tem a informação e não tem dúvida? Mas, nesse caso, eu resolvi pesquisar a fundo para ver se era isso mesmo, o que estava acontecendo. Então, eu vi que tinha muita relação com o meu temperamento, com esse temperamento monástico. Observei as minhas retrocognições e os personagens tanto masculinos, femininos, que eu fui em retrosvida, que eu relembro até hoje, né? Eu vi que tinham esse tipo de temperamento. E a questão artística me chamou muita atenção, porque eu trabalhei,
acho que era uma boa escultora, mas minha dificuldade no primeiro verbete foi mais com a forma que com o conteúdo. Isso aí também me chamou muita atenção. Então, foram pequenos detalhes que formou uma coxa de retalho aí que eu fui tecendo para chegar aí nesse verbete. Agora, por falar em temperamento artístico, Sim. você coloca na antonímia, mas você colocou também lá atrás. Isso, na caracterologia. Caracterologia. Justamente. E também na remissiologia. O que você pode comentar? Eu posso Contexto, comentar o seguinte, comparação, foi bem paralelo. interessante nisso aí. Eu também coloco a questão do temperamento religioso e científico. O temperamento monástico, ele tem muito do temperamento artístico, porque muitas vezes nos monastérios, nos locais onde que se estava, se trabalhava com a questão da arte. Inclusive, eu vejo muito forte a questão da tradução, que é um tipo de arte, mas é uma arte mais relacionada aí à intelectualidade, mas você traduzir de uma língua para outra, escolher palavras, a melhor que se adequa, a forma, tem muita relação com a questão da forma. Então, eu vi assim, a questão artística tem muito no temperamento monástico. Eu lembrei da questão da própria forma da escrita. Dos copistas, justamente, aquelas letras, desenhos. é impressionante, porque você vai ver aquelas letras, elas eram desenhadas. Totalmente trabalhadas. Totalmente desenhadas, justamente. Então, isso me chamou a atenção, que realmente tinha muita questão da arte. Eu lembro que quando eu peguei um dos primeiros verbetes aqui da enciclopédia, a forma verbetográfica, para mim, assim, foi fantástica. Eu olhei na hora e aquilo, para mim, foi muito bom. E eu vi a questão da arte nessa forma. Olha os negritos, olha os itálicos, a parte da remissiologia, encadeamento do verbete, o título. Então, isso aí eu acho que tem a questão da forma aplicada na veiculação da informação da ciência. Então, a questão artística eu vejo muito nisso aí. Na minha questão de escultora, eu tinha muita facilidade com a questão da anatomia. Então, fazer um rosto, para mim, não era difícil. Quando eu tive oportunidade de conviver muito com a vida marinha, morei perto da praia, mas também olhava, pesquisava, eu não só via a beleza daquilo, eu fiz muita escultura com animais marinhos, peixes e outras coisas que encontrava, porque é uma diversidade muito grande que se encontra no fundo do mar, e eu buscava estudar cada um deles. Então, eram conchas, eram cascas de ostras mais variadas, então procurava reproduzir de uma forma bastante similar, só que um tamanho muito maior. Então, eu vi assim, olha, tem essa questão aí também, né? De outra forma, não sei se a gente já entra, mas podia falar um pouco da questão religiosa, que esse temperamento eu vi que tem muito da questão religiosa. Uma das coisas aí que eu vejo é que os filhos das famílias mais influentes, principalmente de Idade Média, eles eram enviados aos mosteiros para estudar. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, depois a gente até pode conversar aí a respeito da elencologia. Tem os teletertulianos aqui perguntando. Isso, então, de acordo com as perguntas aí, a gente vai respondendo. Tá ótimo, muito bom. Agora, aqui na coloquiologia, na página 19, você poderia falar sobre o colóquio atinente ao contexto voo da águia? Isso aí é uma coisa que eu já vi a águia voando, né? Uma época que eu estava viajando, olhei para o céu, e é muito interessante esse tipo de voo. Há uma distância, um distanciamento muito grande do que tem aqui no solo, né? Mas ela tem uma visão de conjunto bastante ampla. Eu vejo que a questão da intelectualidade, que trata o temperamento monástico, às vezes há um isolamento bem grande, mas com as pesquisas, são livros, que a pessoa que tem esse temperamento gosta um bocado de ler, gosta de estar no meio dos livros, né? Ela acaba tendo essa visão bastante ampla da situação. De conjunto. Né? É quase como dá a sensação de um sobrepairamento. Isso, sobrepairamento. Justamente. Agora, aqui na fatologia, na página 20, na primeira linha, você poderia citar alguns dos agentes atuantes na constituição e consolidação do temperamento pessoal? Eu vejo
Principalmente, eu até trato logo depois sobre a questão da mesologia, né? A família no qual a pessoa nasceu, pai, mãe, a forma de ser dessa família, isso acaba influenciando, porque o temperamento é algo que se vai constituindo, ele não é estático também nessa vida. Ele vai ou reforçando aquilo que você tem tendência, ou ele vai modificando lentamente, porque eu vejo aí também que a mudança é muito lenta, até se conformar aí um outro tipo de temperamento. Mas essas pessoas que convivem, pai, mãe, genética, a própria genética aí ela tem bastante influência, o meio, a cidade que você nasceu, o bairro que mora, isso aí também tem influência, os gostos pessoais, as companhias, né, na escola, a companhia que você tem no trabalho, isso tudo são agentes atuantes na constituição do temperamento. Até o animalzinho de estimação, o temperamento que o bichinho tem, nesse caso também você pode influenciar lá no temperamento futuro dele, ou até no temperamento atual, e às vezes ele acaba influenciando no seu temperamento. Por exemplo, o cachorrinho lá que tem que levar para passear de alguém que gosta só de ficar em casa, né? Ele acaba influenciando e fazendo a pessoa sair da toca. Agora, na página 20 também, na Fatologia, na última linha, ele pergunta quais dicas para melhorarmos esse constante refinamento do autotemperamento. Olha, uma das dicas que a gente tem, eu acho que tem uma das técnicas, é aqui a técnica que tem na Consciência, a Consciência Cobaia. Acho que a pessoa que está numa consciência cobaia, que ela escuta muito a respeito dos seus traços fortes, suas qualidades, também vai escutar muita coisa a respeito das suas dificuldades, aí, os seus trafares, o que está faltando. Então, principalmente o que está faltando é muito do que se pode fazer para melhorar e refinar o temperamento. Também ir potencializando aquilo que você tem de melhor. Mas o estudo dos seus traços pessoais, isso aí contribui muito para o refinamento do autotemperamento. Agora, Rosi, na paradoxologia agora, página 21, na última linha. Você poderia ampliar o paradoxo da consciência isolar intrafisicamente para assistir extrafisicamente? Esse aí, para mim, é o paradoxo da TENEPS. Ah, sim. Esse é um excelente exemplo aí para a gente dar. É a consciência tenepsista, que ela vai se isolar por 50 minutos, 1 hora, geralmente até um pouquinho mais, né, porque tem o preparativo, e quando termina você já não sai correndo. Ela se isola intrafisicamente, porque essa técnica da TENEPS é a pessoa sozinha, num ambiente fechado, mas ela está sozinha intrafisicamente, não tem outra consciência com ela, não tem um animalzinho de estimação, não tem nada, é ela, mas extrafisicamente ela está fazendo assistência com a amparadora, e é um trabalho conjunto. E também recebe aí as consciências, né, que vêm para ser assistida. Então, esse aí, para mim, esse paradoxo seria o paradoxo da assistência praticada na TENEPS. Esse paradoxo por esse temperamento é fantástico. Perfeito. Tudo de bom, né, professora Rose? A gente não tem dificuldade de ficar isolado, sozinho, fechado, nem em laboratório, tá, gente? Agora aqui, você ganhou parabéns à verbetógrafa e gostaria que esclarecesse a aparente incoerência entre a classificação do tema, do verbete, como sendo neutro, isso, e na caracterologia indicar 25 traços do temperamento monástico, em grande parte nosográficos. Eu não vejo que são em grande parte assim, nosográfico, tá? Eu vejo algumas coisas aí que são bem positivas. Eu vou te dizer o seguinte, a questão da abnegação. A abnegação ela pode ser nosográfica quando você se torna uma pessoa servil. Mas quando se torna prestativo, que é diferente, a abnegação é sadia. Então, análise, eu procurei colocar, principalmente na caracterologia, traços que são ambivalentes. Há um ou outro, como é a questão do autismo, da autovitimização. Autorrepressão isso, também. autorrepressão.
o dogmatismo, então, há traços que são negativos, mas há traços que a predominância aí é positiva. Por exemplo, a tendência filosófica, o gosto de pensar, conjecturar, devanear e contemplar. O próprio devaneio, se ele for usado para a aquisição de neo-ideias, para soluções de problemas, ele é algo positivo. Então, depende de como a pessoa vai usar esses traços. Então, é isso que eu estou vendo aqui, a questão da introversão, né? A pessoa introspecta. Para você pensar sobre você mesmo, para você analisar, você necessita de certa introspecção. Então, é patológico quando começa para a questão do ensimesmamento. Sabe quando aquela pessoa fica lá só remoendo, pensando? Então, esse temperamento eu vejo que ele flui bem de um lado para o outro. Ele tanto pode ser usado de uma maneira mais sadia quanto a nosográfica. Mas aqui nesses traços eu não estou vendo a tendência... Olha, uma questão, o monoideísmo, né? Poderia ser considerado aqui só nosográfico, mas tem a questão do solilóquio mental. Esse solilóquio mental ele pode ser bem positivo, se você começar a conjecturar com você mesmo a respeito de alguma coisa lá que você quer solucionar. Alguma coisa a respeito da própria autopesquisa. Então, ele está muito ligado com a maneira de como você vai aplicar esses traços. Só completar alguma coisa dos filósofos. Pelo que eu sei, né? Se pega Sócrates, ele era pouco contemplativo, falava demais, debate, diálogo, mas também tinha uma hora que disse que ele parava horas aí e ficava meditando. Mas era, quando você pega Platão, Aristóteles, também é a mesma coisa. Mas um que eu lembrei que era bastante assim monástico, tem mais, era o Descartes. O Descartes ficava isolado com a filosofia dele, um tempão lá. Então, tem altos e baixos. Mas aqui você citou dois filósofos, eu gostaria que você falasse alguma coisa. Que era... Elencologia? Masculinologia. Isso. O Filon de Alexandria e o Hipócrates. Eu não sei os detalhes desses filósofos. O Hipócrates, eu coloquei mais como pioneiro da pesquisa do temperamento. Foi ele que classificou lá alguns tipos de temperamento, então ele foi pioneiro nessa pesquisa, como pesquisador. Desculpa, não, que tem aqueles 4 tipos isso, clássicos, inclusive né? eu tenho aqui, peraí. Eu já vou citar aqui, que fica mais fácil. Mas ele era bastante, eu não sei, porque eu não conheço, ele era bastante monástico. Não é que ele era. Em parte. Não, o Hipócrates, colérico, ele é citado como pesquisador do temperamento. Ele era também médico também. Ele traz aqui, médico e filósofo. Ele faz a relação do temperamento e dos fluidos corporais. Então, ele traz o temperamento colérico, que tem relação com a bilis, o fleumático, com a linfa ou fleuma, o melancólico com as trabilis ou bilis negra e o sanguíneo com o sangue, né? Então, foi ele uma das pessoas que mais estudou, é precursor nesse estudo do temperamento. Ele está citado desta maneira. Já o Filon de Alexandria, deixa eu ver, ele tem, a questão dele é a questão da vida monástica mesmo. Ele pertenceu a um grupo em Alexandria chamado os terapeutas. E era uma comunidade judaica que se encontrava separada da vida urbana nos arredores de Alexandria. E essa comunidade foi assim, identificada ou denominada como comunidade dos terapeutas. Então, nisso aí eu acho muito interessante que ela floresceu na época do início do cristianismo. E olha a mensagem dessa comunidade. É bem interessante isso aqui. A mensagem da comunidade dos terapeutas permanece atual. Para atingir a plenitude, o ser humano tem que cuidar do ser, aprender e cultivar o que constitui o seu mais secreto núcleo e, auxiliado pela graça divina, integrar harmoniosamente soma, dimensão corporal, psique, dimensão psíquica, nous, dimensão intelectual e pneuma, dimensão espiritual. Então, você tirando a questão religiosa, é muito interessante o que eles trazem aí, é bastante atual. Então, essa comunidade tinha um modo de vida monástico.
aqui ainda tem uns livros que são do Filon, chama Embaixada de Gaio, Contra Flaco. Eu não conheço esse livro, eu não cheguei a ler. Mas ele traz, eu pesquisei bastante a respeito dele, ele traz essa questão aí dessa comunidade, e ela trabalhou bem, estudou, o Filon fazia essa pesquisa da ligação entre Alexandria e a questão judia, e o poder romano e a vida política daquela época. Eu achei bastante interessante citar esse personagem em função de todo esse histórico aí que tem. Obrigado. Agora, Rose, tem justamente aí na questão da masculinologia, tem uma pergunta para você falar também sobre o teólogo e orador Gregório Nacianceno. Eu tenho também um material aqui a respeito dele. Tem coisa assim que eu não lembro agora todo, né? Quando a gente fica trabalhando na constituição de verbetes, você está muito lembrando. Mas ele foi uma das pessoas que nasceu em 329 a 390, né? Dessa era. E ele tinha essa tendência mística, e aqui na própria... no livro que trata a respeito dele, que se chama El Santo del Día, eu só tenho em espanhol, e traz ele como uma pessoa de temperamento monástico. Ele foi congratulado, né, como sendo patriarca de Constantinopla, em 381. E, bom, ele trabalhou muito com ortodoxia, era bastante ortodoxo, e o trabalho dele era apoiado aí pelo imperador da época, né? Mas ele depois teve lá um entrave aí com os monarcas da época, o imperador, e fizeram ele abdicar dessa cátedra de patriarca aí de Constantinopla. Ele foi considerado aí, ele tinha solidão monástica, ele gostava muito de meditar e atividade literária. Então, todos eles têm muita relação com a questão da atividade literária. Escreveu bastante, aí, 53 sermões, 242 cartas. Então, ele também é considerado aí um dos santos da Igreja Católica, bastante relacionado aí com o catolicismo. Então, aí tem a questão do temperamento religioso, mas aqui dele, na biografia, fala muito do temperamento monástico mesmo. Agora, Rose, o que você pensa no nosso mundo, na nossa vida contemporânea, né, era da informática, das telecomunicações, enfim, das comunicações em geral? Como você vê essa questão do uso da internet podendo reforçar esse temperamento? Ou você pensou alguma coisa sobre isso? Olha, eu vi sim. Eu vi a pessoa que fica muito tempo na internet, depende do que ela está fazendo, né, porque ela pode estar lá, ou rede social, alguma coisa, mas na própria rede social eu vejo que há um isolamento físico. O temperamento monástico não quer dizer que a pessoa vai ficar só isolada. Mas a telecomunicação, a tendência das tecnologias é deixar a pessoa um pouco mais isolada mesmo. Mas isolada do convívio, que não necessariamente tem relação com esse temperamento. Por exemplo, nos monastérios não se vivia sozinho. Se ia para a cela sozinho, mas a vida era comunitária. Então, a internet, nisso aí, ela vai reforçar, no meu ponto de vista, o isolamento físico da pessoa. Então, isso aí ela reforça bastante. Um ponto em comum. Bastante mesmo. Agora, tem uma pergunta na parafatologia, na página 20, primeira linha. Ela pergunta assim: quais são os indicadores parapsíquicos reveladores do temperamento monástico? Uma das coisas que eu vi assim, bastante forte para mim como indicador foi a questão das retrocognições, né? A questão do uso do parapsiquismo nas retrocognições. Até estava comentando aqui antes de iniciar a tertúlia, eu fiquei analisando e observando os personagens. Alguns personagens são
conhecidos, um ou outro foi conhecido, a maioria são pessoas que não chegam a estar aí em livros, mas eu comecei a analisar as informações que eu trouxe dessas retrocognições, das projeções, o uso do parapsiquismo para isso. Como é que era o temperamento daquela personagem, daquele personagem, e como é o meu temperamento atual. Então, eu usei bastante as projeções e retrocognições. Aqui em Foz, a gente tem o laboratório da autorretrocognição, que eu acho bastante interessante para você pesquisar o próprio temperamento. Isso na questão parapsíquica. Outra coisa também é a dinâmica parapsíquica. Na dinâmica, na própria TENEPS, você vai começando a... Se você colocar o foco de autopesquisa do temperamento, você começa a observar como é que você atua com o amparador, com os assistidos. Eu acho que esses aí são bastante indicadores de pesquisa, indicadores parapsíquicos reveladores do autotemperamento, principalmente a retrocognição e a projeção. A projeção retrocognitiva aí, para mim, eu acho que ela é fantástica. Agora tem um verbete que ela pode estudar, que acho que tem boas dicas ali, que é aquele raiz do temperamento. É muito bom verbete. Está na sua muito reinício, bom. né, Rose? Eu tenho aqui até, se você quiser, eu tenho... Deixa eu dar uma olhada aqui só um pouquinho. Eu tenho da remissiologia, eu até posso passar a definição para ela. Olha, a raiz do temperamento. É um verbete do professor Valdo Vieira, e você pode acessar, inclusive, a tertúlia que ele trouxe esse verbete aí. Você busca aí no YouTube que consegue acessar a tertúlia. E ele diz assim que a raiz do temperamento é o tronco básico, intraconsciencial, fundamentado na estrutura da índole e características das reações naturais da vontade do micro-universo da consciência. Então, essa aí é a definição desse verbete. Ele é bastante interessante para estudar aí a questão do autotemperamento. Agora, na binomiologia, na página 20, primeira linha, você poderia aprofundar o binômio temperamento-compleição física? O temperamento, o que eu observei foi o seguinte: compleição física é a forma aí do seu corpo físico. Como a gente traz o corpo de acordo com o nosso veículo modelador, que é o psicossoma, o temperamento tem muito a ver com as questões emocionais, com a reação que você tem a determinada questão emocional. Então, isso pode constituir um agente aí que vai atuar na forma como o seu corpo vai se manifestar. Por exemplo, ali atrás a gente trouxe na característica da pessoa, ela pode ser prestativa ou servil. O servil geralmente tem uma forma de expressar o corpo assim um pouquinho mais voltado para da genuflexão, justamente. O religioso também, então tem aquela tendência a ter o tronco mais arqueado. É porque tem uma coisa assim mais imediatista, né, de análise assim, mas se a pessoa tem determinado temperamento, ela vai ter tendência a ter determinados hábitos, né? Justamente. E aqueles hábitos por si só já vão reforçar ou criar expressões corporais, né? A maneira de se expressar também, né? A maneira de expressar fisicamente, né? Ela agradece, tá, o verbete. Agora, também na binomiologia, você poderia exemplificar o binômio profissão-temperamento? A profissão é em princípio, né, se você gosta da sua profissão e você tem a oportunidade de escolher, a profissão é uma escolha. Então, essa escolha aí pode ter muita relação com o temperamento. Por exemplo, eu trabalhei muito com a escultura. Então, era aquela forma aí dos copistas, só que eu não sabia o que era. Então, para onde que eu fui? Para esse lado. Além do mais, a questão da anatomia na minha profissão. Eu optei mais pela arte mais clássica. Podia ter optado pela arte moderna. Outra coisa é a tradução. Eu fiquei muito tempo, até hoje ainda no voluntariado, eu atuo como tradutora. Na tradução, eu também vi que foi... Porque o voluntariado não deixa de ser uma profissão que você vai fazer pela própria vontade. Não vai receber o ganho financeiro, mas é um ganho assim, evolutivo, consciencial muito grande.
Então, aí também a minha opção foi por isso, a questão da tradução. Muito dos monges, muito do pessoal que a gente viu que ajudou a conformar, né, das situações que ajudaram a conformar esse temperamento, trabalhavam com a questão da tradução. Um recente que eu achei lá no Los Ciclos, apenas num dicionário, eu só não trouxe que o verbete já estava na fase final, foi da... eu acho que eu não tenho aqui. Foi da... só um minutinho. Da religião... depois, quando eu lembrasse o nome dele, eu trago aí. Mas uma das pessoas aí que trouxe muito a questão da religião, e num dos dicionários fala, só um trecho, que ele tinha temperamento monástico. E que trabalhava com tradução. E agora me fugiu a palavra. Tem uma relação bem forte. Tem muita relação de... Quem trabalha com tradução... Quem trabalha com tradução e a questão do temperamento monástico. É bem interessante. Porque a gente pensar nessa questão da história, do conhecimento, da transmissão... Desculpa, agora que eu lembrei. É o Lutero. O Lutero. Lutero foi um dos grandes tradutores da igreja, né? E o Lutero, em apenas um dos dicionários que eu andei pesquisando, eu achei que tinha uma frase lá que falava de temperamento monástico. Então, às vezes, esse temperamento ele é formado não porque a pessoa opta por ela mesma para o isolamento. São as circunstâncias, o trabalho que está desenvolvendo. Às vezes até a questão da perseguição, né, que ele tinha que ficar lá escondido, foragido. E isso tudo, isso aí a gente está analisando uma vida, mas o temperamento é formado em inúmeras. Eu acho que, no meu ponto de vista, desde a época que a gente era bactéria, já pegou uma bactériazinha já diferente lá. Cada um, né, com o seu temperamento. Então, não é uma coisa formada de uma vida ou 10 vidas. Isso aí eu acho que é o ciclo evolutivo nosso, né? Agora, na feminologia. Na página 21, terceira linha. Você poderia comentar sobre a inclusão das personalidades, a Clarissa e também a escritora espanhola Ana Francisca Barca de Bolé. Sim. A Clarissa, porque são ordens religiosas que contemplavam essa questão aí de isolamento, né? Tem outras tantas, mas eu trouxe essa aí, a questão da Clarissa. E essa aí tem respeito, não que eu tive uma retrocognição, que fui uma Clarissa, mas foi uma retrocognição que eu tive contato com pessoas aí que eram de ordem religiosa. Santa Clara, né, Clarissa? Do enclausuramento, né? Já a escritora espanhola, Ana Francisca Barca de Bolé, foi muito interessante chegar nessa personagem. Isso aconteceu em 2007, quando eu estava fazendo um busto aqui para o CAEC sobre o Vicêncio Juan de Lastanosa. E quando eu trabalhava com uma escultura, principalmente um busto, eu abri uma pasta no qual eu ia colocando, além da fotografia da pessoa, informações a respeito. E quando eu fui estudar a biografia do Lastanosa, e também um detalhe, né? Isso que é interessante, fazer escultura, mas você estudava a biografia da pessoa. Eu encontrei o nome de Ana Francisca Barca de Bolé, e eu tive uma repercussão muito forte, foi muito interessante, me interessei pela personagem, para ver o que acontecia aí com a personagem. E essa pessoa, ela foi enviada para o mosteiro com 3 anos de idade, para ser criada e educada pelas freiras lá desse local. Eu vou te dar a informação aqui. Peraí. Mas qual que era a relação? Não, ela quer perguntar por que ela está... Com Lastanosa? É que ela frequentava o círculo lastanosino. Então, eu peguei os personagens, quando eu fui ler os personagens que frequentavam esse círculo, que faziam parte, o nome dela, muito forte, eu fui
ver o que tinha a respeito dessa personagem. Então, aqui ó, ela diz que ela, desde os 3 anos, ela viveu foi enviada ao Real Mosteiro de Santa Maria de Vija de Cabas, e ali ela permaneceu a vida inteira, até os 80 e tantos anos, quando ela dessomou. Isso foi... olha, ela nasceu em 1602 e faleceu aí nesse mosteiro em Cabas em 1685. Então, ela viveu bastante tempo aí. E ela traz a respeito disso, só que ela é uma personagem bastante interessante, porque ela trata desse temperamento. Então, ela é um exemplo de formação ou até de continuidade de um temperamento monástico. Porque ela era uma estudiosa, ela aprendeu latim clássico, ela aprendeu muita coisa, tanto é que ela era uma das intelectuais da época. E uma coisa que eu acho bastante interessante da gente trazer aqui é um trecho da carta dela. Eu vou procurar traduzir, já exercitar aqui o temperamento, né, na parte de tradução, porque ele não está escrito em português, é do governo de Aragão. Ela traz aqui ó, o que ela escreveu. Não recordo claramente, mas, por acaso, uma das primeiras coisas que eu vi pouco depois de nascer, na cidade de Saragoça, em 19 de abril de 1602, foi a Torre Nova, que depois, logo depois que ela veio ao mundo na casa de seus pais, em frente à igreja de São Felipe. Então, isso me chamou a atenção que essa pessoa, ela tinha uma lucidez desde muito tenra idade, porque isso aqui é uma recordação que ela escreveu de pouco depois que ela nasceu. Bom, depois ela comenta que essa torre foi abatida pelos homens, e seguindo uma frequente norma aí das pessoas da época, eles pediram a educação dela, ou entregaram a educação dela às monjas cistercienses de Cabas. E depois ela conta aqui que ela passou aí toda a vida aí, mas ela sempre gostou muito do pai e da mãe, embora não tivesse convivido com eles. Ela conta também que entre 12 e 14 anos dessomou o pai, depois dessomou a mãe. E ela sempre se ocupou das coisas do convento, mas ela foi assim, ó, curiosa, inquieta, razoável, né, e tinha um bom raciocínio, mas não submissa. Então, às vezes, esse temperamento não quer dizer que a pessoa vai ser submissa, que eu comentei lá no verbete servil. E creio que fui trabalhadora. Então, ela sempre se ocupou das ocupações, aí dos fazeres do dia a dia do convento. Também aprendendo e procurando se integrar no círculo intelectual da época, que foi o círculo laçanocino. Ela até comenta aqui que Laça Nossa foi muito assim, generoso com as pessoas da época. Eu achei muito interessante isso aqui que eu estou comentando com vocês podem procurar lá, Governo de Aragão. Isso aqui está em espanhol, e é um espanhol bastante clássico, tá? Tudo que ela escreveu aqui é um espanhol muito clássico. E ela escreveu verso, prosa, quer dizer, ela escreveu uma série de coisas, tanto é que quando houve essa exposição foi aqui em Foz do Iguaçu, da holoteca, justamente da holoteca, tanto é que tem o busto do Laça Nossa na holoteca, foi na Itaipu, no centro de convenções, né, recepção de visitante, tem lá, a Laura trouxe livros que trazem aí poesia, história aí da Francisca Barca de Boléa. Mas eu acho um personagem assim bastante interessante, que retrata um pouco do que seria a vida monástica. Era uma saída muito interessante, né? No passado, para a pessoa conseguir produzir, estudar. Onde que estava o conhecimento? Geralmente estava na mão dos religiosos. Por isso que é bem interessante que, às vezes, tem gente até que confunde o temperamento monástico com o temperamento religioso. Mas não necessariamente a pessoa que era enviada nessa época aos monastérios, aos lugares para estudar, elas eram pessoas religiosas. Tanto é que ela comenta ali a questão dela, né? Que ela não era submissa.
Agora, na pensenologia, na página 19, segunda linha, você poderia relacionar a estrutura do holopensene paragenético com o tema do verbete? A estrutura do holopensene paragenético, ele tem, no meu ponto de vista, bastante relação com o verbete, porque esse verbete tem muito a ver com a questão da paragenética, que é a genética aí que a gente foi adquirindo ao longo das nossas vidas. Esse holopensene, ele foi estruturado, esse aqui que eu comento seria a composição de todos os holopensenes que a gente foi tendo ao longo de nossas vidas. Então, aí eles vão formando essa estrutura aí no holopensene paragenético, porque é o holopensene nosso, né? É o holopensene que a gente tem. Independente do soma, esse holopensene é o somatório de todas as nossas vidas anteriores, de toda a nossa evolução. Eu acho que é mais por aí que eu tenho para trazer. Agora, ele pergunta, na pensenologia também, na quarta linha, o que caracteriza os endopensenes? Também, qual a relação com o tema do verbete? O endopensene é o pensamento seu, intraconsciencial. É de dentro da pessoa. Por quê? Não necessariamente aquilo que você pensa é o que você realmente pensa. Você pode estar sendo pensado. Então, esse endopensene, eu vejo que é um pensene mais relacionado à questão da intraconsciencialidade. Então, por isso que eu trouxe aí, como ele, um dos itens aí desse temperamento. Agora, Rose, na patologia, lá na quinta linha, o emprego do livre-arbítrio reflexivo. Autorreflexivo. Você pode explicar melhor o que vem a ser isso? Olha, eu achei interessante porque ele tem relação com a pergunta anterior. Porque o livre-arbítrio, a gente pensa, no dia a dia a gente está pensando. É uma coisa que a gente não para de fazer, dificilmente está parando de fazer, é pensar. Só que nem sempre os pensamentos que a gente tem são nossos pensamentos. Principalmente se você tiver pouco domínio do seu pensamento, tiver livre-arbítrio, você vai estar sendo pensado. E nesse emprego do livre-arbítrio, do pensamento reflexivo, quer dizer, você primeiro tem que ser dono do seu próprio pensamento. E segundo, refletir sobre o que tiver, ter a capacidade ou a opção de refletir sobre os seus pensenes, pensamento, sentimento e energia. Então, aí que eu trago esse livre-arbítrio do reflexivo. E também seria, aí, para completar, você ter o livre-arbítrio de refletir. Ter essa liberdade, ter liberdade. Fazer suas autorreflexões. Justamente. Por você mesmo. Olha, um dos que a gente pode até acrescentar aí, em tecnologia, eu acho que eu coloquei a técnica da autorreflexão de 5 horas aplicada à identificação do temperamento pessoal. Esse aqui é um exemplo do uso do livre-arbítrio reflexivo. Você vai lá marcar um dia, um horário, para você aplicar essa técnica. Então, você está aplicando aí esse livre-arbítrio. Eu acho isso aí um exemplo do que ele perguntou. Tá? Oi. Uhum. Você ligou, Marilza? Desculpa. Em parafatologia, página 20, na quarta linha, o final. O temperamento enquanto elemento de rapport nos acoplamentos energéticos. Como é que você vê esse rapport? Cada pessoa vai fazer o rapport com a consciência ou com a pessoa de acordo com o temperamento dela? Você acha que existe isso? Eu acho o seguinte, ele não é o definitivo, não é a única coisa, mas ele faz parte desses componentes que a gente utiliza para fazer o rapport. Se você tem afinidade, se a pessoa tem afinidade com você, eu acho que fica mais fácil um chegar no outro, se conversar, se entender. Então, eu coloco o temperamento aí como ele é uma dessas fontes aí de acoplamentos energéticos.
Não é a única, como eu te falei, mas ele é um dos elementos aí que eu vejo que contribui muito para a gente fazer esse acoplamento aí, para ter essa empatia, essa afinidade para fazer o acoplamento. Nas dinâmicas, às vezes a gente fica surpreso com quem você vai fazer um acoplamento, né? Acontece pessoas que você não tem assim grandes afinidades e de repente você está lá no meio, está lá frente a frente, assistindo, sendo assistido, trocando as suas energias, né, recebendo. Então, você tem alguma experiência disso, de você ter ficado frente a frente com alguém sem muito rapport? Sim, eu já tenho. Inclusive em trabalho que eu fui fazer, às vezes é uma pessoa assim que, para mim, se não tivesse naquela circunstância, naquele momento, eu não teria iniciativa de trabalhar com aquela pessoa. Mas uma coisa que me chama a atenção, Marilza, é o seguinte: será que não há traços de afinidade? Eu vejo, às vezes, assim, tanto traços positivos quanto negativos, mas às vezes a gente vai ver o negativo da pessoa, sei lá, não tem. E justamente aquela pessoa é o seu próprio espelho. Você acha que esse justamente está a sincronicidade desses acoplamentos? Porque eu acho certas coisas dentro dos cursos, nas dinâmicas. Eu não vejo, eu não vejo. Ali com uma visão, uma mega visão, aproxima, sorteia, né? Eu acho realmente sensacional. Eu sou espectadora dessas ações extrafísicas. Olha, hoje a gente até estava conversando no almoço essa questão do cenário, dos personagens aí, como os amparadores acabam colocando um próximo do outro. Eu vejo assim, não quer dizer que a gente vai ter o rapport em função de ser igual, porque eu acho que aí cabe a pessoa pesquisar ela e o outro, mas ter esse abertismo. E também, às vezes eu penso assim, será que não foi colocado justo aquela pessoa ali para que você possa ver um pouco mais em você mesmo em função de ser diferente? Então, esses questionamentos eu tenho muito quando eu estou com as pessoas de modo geral. Essa questão da junção, né, da ligação com os temperamentos não tão explícitos, mas que tem um elemento forte de ligação. Por exemplo, se a gente pensar na questão holobiográfica, né, na evocação de consciências para serem assistidas, é claro que aquilo ali vai dar muito mais liga. Potencialize. Por uma pesquisa mais profunda, eu acho que teríamos que, dentro dessa premissa sua, aqui da parafatologia, temperamento enquanto elemento de rapport, eu acho que a gente tinha que juntar isso com as sincronicidades, né? Justamente. E também assim, maior. Aqui a questão se estende, aqui, embora esteja na fatologia, né, mas como falar de acoplamento energético, parafatologia, desculpe, mas as consins e consciex, né, eu acho que cabe cada um começar a estudar essas inter-relações. Porque às vezes o outro está te colocando, não tem afinidade porque ele está mostrando justamente os traços que você tem e não quer ver. Outros já são diferentes, mas tem lá alguma relação. Então, cabe cada um assim estudar as inter-relações e você trata aí da sincronicidade nas dinâmicas, mas no dia a dia mesmo, né, no trabalho. Em geral, né? Acoplamento em geral, eu acho muito legal. Tá bom, muito obrigada e parabéns aí pelo verbete. Então, aqui na página 21, Interaciologia é a segunda linha da própria página aqui. Aí tem a interação, temperamento, personalidade, né? Sim. Eu, como leigo, às vezes ponho temperamento como se fosse sinônimo de personalidade, mas eu sou leigo em psicologia, não sei. Olha, você podia explicar, por favor? Arlindo, eu também não sou da área da psicologia. Eu coloquei aí porque a personalidade a gente vai formando, mas não necessariamente ela é o temperamento. Às vezes você pode ter, de acordo com o seu ego, eu vejo a relação personalidade e ego, né? A personalidade pode ir mudando com mais facilidade do que o temperamento. O temperamento é algo que está mais por trás, pano de fundo. E a personalidade, muitas vezes, é o que aparenta aí na interação de uma pessoa com a outra. Por isso que eu coloquei ali as duas interações. Às vezes pode juntar, né?
que a personalidade esteja muito próxima lá ao teu temperamento, porque nem todas as pessoas elas têm claro de como são o temperamento dela, mas às vezes elas têm claro a relação da personalidade. Eu estava né? vendo aqui no Google, aí dá como temperamento como parte da personalidade, é uma parte. Eu vejo até o contrário, né? A minha maneira de... A personalidade é o conjunto de traços que a persona tem. Daí o nome, personalidade. Justamente. É persona, o personagem, né? Então, temperamento é um traço, né? Entendeu? Então, aí é que há distinção. Uma pessoa pode ter uma personalidade e distinguir da outra pelos próprios temperamentos, né? Entendeu? Porque a gente, assim, no coloquial, né? Por exemplo, se usa a expressão, fulano tem temperamento forte. Ou tem uma personalidade marcante. Justamente. Então, é como se a personalidade, em geral, fosse um conjunto de alguma coisa. De traços, mas é claro que em algum momento se aproxima, né? Sim, porque na Conscienciologia a gente acaba se apropriando de algumas terminologias técnicas, colocando mais lato sensu, né? Mas eu acho que ainda assim a questão da personalidade, acho que a gente pode definir como sendo esse conjunto, né? Seria um conjunto de características que englobaria o temperamento. que define, que não sei se quer comentar aí o pessoal mais especialista. Assim como o temperamento, a personalidade ela é dinâmica, né? A proporção que ela vai modificando os traços, a persona se modifica. Acontece, é diferente a individualidade e a personalidade, né? Então, ela vai chegar ao ponto que ela vai ter uma individualidade, quando ela aprimorou vários traços, né? O temperamento tem muito a ver com as tendências, né? E como é o resultado das vivências de várias vidas, né? Então, ele é mais... A gente poderia pensar mais em nível de consciência, de manifestação da consciência. Agora, eu vejo que a personalidade ela tem uma ligação maior com a manifestação da consciência naquela soma. Naquela vida. Então, tem mais a ver com a mesologia, com a cultura, como que a consciência vai se manifestar naquela ressoma, dependendo da mesologia, da cultura, da profissão, como ela expressa as tendências do temperamento na manifestação de alguns traços, né, como a Rosa colocou. Naquele cenário, né? Naquele cenário. Como a Rosemary colocou. Né? Por isso que eu comentei isso, para mim, o mais forte, que tem mais peso em questão de holobiografia é a questão do temperamento. E agora a Delmar explicou muito bem que a personalidade se resume mais àquela vida intrafísica. É o conjunto de traços, mas daquela vida, não necessariamente com esse peso intraconsciencial que teria a mudança, né? Seria dinâmica. E é isso que eu acho que a psicologia peca nesse sentido. Justamente. Porque o que eu percebo? Que o estudo da personalidade fica muito superficial. Né? Porque ela não entra na questão do temperamento, que é a intraconsciencialidade, a questão de todas as outras vidas, né? Eu acho que isso aí é o nogódio aí do estudo, né? Psicologia. Eu acho que o temperamento se aproxima mais na questão, como quando o Jung fala, a questão da individuação. A individualidade é o substrato, das personalidades. Mas essa é, Rosa, a abordagem mais que da psicologia. Estou falando porque ele perguntou na psicologia, né? Justamente. Agora, na Conscienciologia é muito mais do que isso. Né? Aqui eu trago, é um outro item, mas talvez possa explicitar um pouco mais, na página 23, o item solidão. Sob a ótica do paradigma consciencial, então, é o paradigma que está orientando, que orienta aí a escrita dos nossos verbetes, considerando os 3 estados básicos de manifestação consciencial, intrafísico, projetado e extrafísico, a solidão total torna-se pura utopia, distante da verdadeira realidade da consciência, intra ou extrafísica. Então, aqui a gente está querendo trazer o seguinte, nos itens que a gente coloca aqui, a gente procura pôr essa questão da multidimensionalidade ou do paradigma consciencial. Então, aqui o temperamento,
olhando sob esse paradigma, é isso que a Delmara comentou, que ele vem de uma vida para outra. E a personalidade é esse conjunto de traços mais intrafísico, da questão de uma só vida, né? Isso é bem interessante. Tem aquela outra acepção de personalidade, né, na Conscienciologia, só lembrando aí. Pessoal. Personalidade consecutiva, né? Que aí também é o contrário, mas aí é a acepção de personalidade como pessoa, né? É diferente, é outra acepção da palavra. Justamente. Mas também traz a questão multidimensional. Agora, tudo bem, Rosa? Podemos ir? Podemos seguir. Arlindo, né, que perguntou. O Arlindo. Agora, Rose, aqui a gente tem uma pergunta na questão da fatologia, na página 27ª linha. Por favor, exemplifique o autoassédio crônico holobiográfico. O autoassédio crônico holobiográfico é o autoassédio, ou é aquela tendência de você não mudar os traços nosográficos do temperamento. Então, ele se torna crônico porque isso vai se repetindo vida após vida. Então, não é uma coisa dessa série X ou dessa vida humana, mas isso vai se repetindo. Então, eu trago aí como esse autoassédio crônico holobiográfico, você patinando nos mesmos traços nosográficos que você vai trazendo vida após vida. Então, eu vejo aí com a questão da cronicidade. Agora, também na fatologia, na página 20, última linha, você pode falar sobre o constante refinamento do autotemperamento? Um dos itens aí que colabora para o constante refinamento do autotemperamento é a série X, essas nossas vidas sucessivas que a gente vai tendo aí ao longo do nosso curso evolutivo. Então, isso aí, a convivência também com as pessoas, os meios, o ambiente que você se manifesta, esses aí são elementos que contribuem para esse refinamento do nosso temperamento. Os traços do temperamento vão ficando mais sutis, mais refinados, mais claros, muitas vezes, para nós mesmos. Então, aí que eu trago esse constante refinamento. A vida humana como um elemento de apuro, né? De apuro no sentido de depuração do nosso temperamento. Rose, aí dentro desse item mesmo, constante refinamento do autotemperamento, eu vejo nessas características que você colocou, que citou aqui no verbete, realmente, por exemplo, colocando você como cobaia, tem muita coisa desse temperamento monástico, mas que foi refinado, reciclado, né? Então, eu, por exemplo, como convivi com você, fui vizinha lá de frente, vejo que você não é tão assim reclusa, né? Que você realmente sai e faz a interação, né? Mas o bom disso, né? É que você aproveitou o melhor, né? O melhor para a pesquisa, para o estudo, sobre refinar esse temperamento, né? Sim, Rosa, o que eu vejo é o seguinte, eu não tenho problema de ficar sozinha. Então, se eu tiver que ficar 2, 3 dias lá sozinha, eu fico sozinha, não fico maluca, não dá nada, não quebro nada dentro de casa. Mas também, assim, tem traços do nosso temperamento, quando a gente começa a se dar conta dele, eu acho que a melhor atitude é você começar a modificar esses traços. Nesse verbete lá, Olhar Seriexológico, foi uma das falas do professor Pedro, foi isso. Ele disse, olha, o nosso contexto aqui acaba forçando você a sair mesmo, mas também o nosso contexto contribui para o trabalho intelectual. Então, você acaba fazendo lá e cá, se isola, mas isola de uma forma mais sadia para produzir alguma coisa, e tem esse contato que aqui, trazer o verbete, publicar ele na tertúlia, né, responder as perguntas, isso aí começa a interação. Eu acho que isso aí já é um antídoto para algumas coisas negativas do próprio temperamento monástico. As atividades em geral da Conscienciologia, eu penso que elas já foram criadas, as próprias especialidades, as instituições, as atividades em geral, para que a gente possa, em função do temperamento de cada um, para que a gente tenha esse leque
de abordagens para quem, é como se fosse um cardápio, né? Quem precisa desenvolver tais atributos já tem, é só escolhendo. Os principais já tem. Já, e também assim, olha, só querer. Eu vi o trabalho, que assim, ó, gente, vamos pensar o seguinte, esse temperamento não quer dizer que você não tenha contato com as pessoas. Eu tenho contato, ou convivi com pessoas praticamente a minha vida toda. Eu morei sozinha mesmo, eu acho que uns 11 meses aqui em Foz. Hoje minha filha mora lá, depois a outra mora do lado. Então, eu tenho contato com as pessoas. Não quer dizer isso, mas é uma espécie de um auto-isolamento, uma coisa intraconsciencial. Ele é mais profundo assim, do que aparenta fisicamente. É um autodeterminismo, né? Então, mas, assim, então, olha, próprios mosteiros lá, eram muitos monges que conviviam. Mas, como eu comentei no começo, à noite cada um ia para a sua cela, né? É um retiro intraconsciencial, como se fosse permanente. Justamente. Tem um... Mas então a pessoa pode ter, pelo que eu entendi, um convívio social, tudo bem, e ter um temperamento introspectivo. Introspectivo. Que aquele impera nela. Ela não é isso, mais ou menos? É isso mesmo, Arlindo. É isso mesmo. Eu vejo que, além de introspectivo, ela trouxe aqui na caracterologia a questão da descrição. Então, é uma forma de manifestação bem discreta, né, Rose? Assim, tanto na própria manifestação, quanto na interação diante da manifestação do outro. Eu vejo que é um comportamento, uma pensenidade, uma manifestação de muita discrição. E isso é característica desse isolamento, nesse auto-isolamento. Justamente. Aqui ainda eu coloquei, né, nesse mesmo item, é o item 11, a tendência ia ser confessor. Isso aí eu sou confessor, assim, olha, era do meu pai, tudo. Ele sempre dizia, não, é que eu falo as coisas para ti, daí... Então você não tem aquela ansiedade de ficar passando adiante. É bem interessante, por isso que eu coloquei aqui na questão do confessor. Não é só confessor religioso, não, confessor de pessoa vir te contar coisas muito íntimas, muito pessoais. E, bom, você ouvir tudo, mas não ter aquela necessidade de sair correndo e contando para os outros. Quer falar? Eu gostaria de complementar só naquela questão o seguinte, a profilaxia, né, da saída para esse refinamento monástico, né? Por incrível que pareça, eu até os 16 anos eu tinha esse temperamento, nesta vida. Ninguém me vendo hoje como eu sou, né? De clausura nosográfica, entendeu? Sabe como que é? Então, aí, de tantos professores incentivarem, eu acabei saindo, mas eu saí com muita... saindo muito, digamos assim, da casinha. E voltar, é isso que é mais difícil. Então, uma das coisas que eu aprecio na Rosemary é essa, sabe, tudo certinho, no lugar certo, né? Entendeu? Vai descrever. Isso é uma coisa que eu estou voltando para a casinha de novo, mas com refinamento, aproveitando bastante desse temperamento monástico, né, que eu já vinha com ele, já de várias e várias vidas monásticas também, mas não soltando tanto o pé na bola como eu soltei. E também... Isso é que é a questão do refinamento, o cuidado, a profilaxia de não ir com muita sede ao pote, como eu fui. Eu falo isso até para os adolescentes e adultos que estejam nesse posicionamento, né? Rosa, também vê assim se esses traços não seriam de um temperamento religioso, que também às vezes pode confundir um pouco, porque a palavra monástica ela confunde muito com a questão religiosa. É a questão de monastério, né? Vem justamente. Disso, mas aqui o foco foi quando a gente trouxe o exemplo da Ana Francisca, ela passou 80, eu acho que uns 82 anos lá no monastério. Mas era questão intelectual. Ela foi lá para, como eram os filhos lá das famílias mais abastadas aí da Idade Média, que eram colocados para estudar. Então tem que ver assim, para definir
para definir o... Serviu não, foi bastante. Então, ótimo. Então, assim, para definir o temperamento, procurar estudar assim, várias facetas do mesmo traço e ver aí na coletânea onde que ele se encaixa melhor, né? Vai, Zira. Tá bom. Oi, Rose. Oi, Zira. Parabéns aí pelo seu verbete, né? Mas eu, contribuindo com a Rosa, eu vejo as mudanças que você passou e parabéns por elas, Rose. E eu gostaria que você observasse aqui na página 20, na linha 5 e 6, a inclinação de demonstrar precaução, prudência, critério, atenção e seriedade no instante de agir e falar. Como você diferencia isso aqui do temperamento monástico da pessoa que tem um padrão mais de serenidade? Bom, pode ser que os traços sejam por aí, né? Mas o padrão de serenidade, se a gente for estudar, a gente tem estudado muito isso lá na Serenos. É um dos temas aí que eu gosto muito de estudar. Eu vejo o seguinte, se você olhar na escala evolutiva das consciências, eu sempre comento com o pessoal, com os réus transmigrados tem 10% de serenismo. Então, é possível que a consciência que está lá com 25% pré-serenão vulgar, que ele já traga na manifestação dele alguns traços de serenidade. Esses traços aí, eu às vezes olhei no temperamento, eu lembro quando era com Sincobaia, o Zira lembra aí bastante disso, no programa autoconscienciométrico, que às vezes o pessoal começava lá com Sincobaia e eu apresentava até em forma de defesa alguma coisa aí, a prudência, alguma precaução, algum critério na hora de se expor. Então era um mecanismo que usava. Mas também no dia a dia eu procuro ser um pouco, ou desenvolver um pouco desses traços aí. Eu vejo que esses podem ser o meu percentual lá, 20%, 10% não, porque eu não sou com os réus transmigrados, né? Mas vamos olhar lá no pré-sereno vulgar, o tenepsista, essa porcentagem de serenismo que já está implícito aí na manifestação, não só minha, mas se você observar das outras pessoas. Então, cada um nos seus traços específicos. Mas eu vejo isso aí que você tem uma relação bastante séria aí com a questão do serenismo, sim. Então, Rosa, refletindo sobre isso, Rose, por exemplo, eu percebo que você tem isso aqui aparecendo no teus Consincobaia, mas então dá para observar quando isso é uma forma de defesa e quando isso é de uma parte já homeostática, mais perene na consciência, né? Até a forma nosográfica, ou a forma de defesa, ela é uma forma de manifestação. Talvez não seja a manifestação mais sadia, ou não é a manifestação mais sadia, mas já é alguma manifestação de algum traço, ou amadurecimento de algum traço futuro. Perfeito. Tá? Depois, com o futuro, a gente traz aí a questão do CPC, que é o Código de Cosmoética, o burilamento, a vida, o contato com as pessoas, a gente vai procurando manifestar esses traços aí de uma forma mais sadia. Legal, obrigada, tá? Parabéns. Tá ligado? Tá? Pra cima. Rose. Pode falar, tá? Vamos lá, Tânia. Na página 20, na principiologia, no final da segunda linha. Como é que você faz? Como é que você usa esse princípio? Qual é o princípio? Lê aí pra gente. O princípio de as energias conscienciais denunciarem o temperamento pessoal. Eu coloquei esse princípio aqui porque eu acho que a energia consciencial é o nosso cartão de visita. E no nosso cartão de visita está escrito, só que muitas vezes a gente acaba nem lendo muito bem, o nosso tipo de personalidade, que a gente já comentou aí bastante, e o nosso temperamento. Então, essas energias, elas acabam mostrando aí como é que é o temperamento seu. A pessoa que tem lá um temperamento artístico mais histriônico, através das energias, quando ela chega, todo mundo já percebe que ela é histriônica. A pessoa bélica lá, que chega lá com aquela força lá de derrubando tudo,
as energias dela também mostram isso aí. Eu vi aqui, com minha questão do temperamento, eu lembro que o professor Valdo sempre me chamava muita atenção para a questão de estudo, intelectualidade, tradução. Eu acho que, de alguma forma, eu tenho relação com isso aí. E as minhas energias provavelmente mostram que tem relação com isso aí. Tá certo, Tânia? Essa é um aprendizado, né? Cotidiano. Mas também observar, eu acho assim, viu, Tânia? Sim. Com tanta gente aqui, né, esse contato diário aí com as pessoas, a gente trabalha com dinâmica, com TENEPS, com tantas coisas, a gente vai acaba ficando mais depurado na percepção de energia. Então, começar a estudar, olha, chegou fulano, qual a mensagem que aquela pessoa traz? Tem relação com o temperamento dela? Não tem? Tem com o meu? Eu acho que é uma questão assim bem séria de pesquisa, mas aí você associa aí a questão energética com a pesquisa do temperamento. E a segunda é na binomiologia, na penúltima linha. Bem no meio da penúltima linha, o binômio atividades, desempenho. O binômio atividade e desempenhos. Bom, eu acho que as atividades da gente, o que a gente faz no dia a dia, a gente escolhe muito ou se predispõe, tem preferência por aquelas que está mais relacionada com o nosso tipo de temperamento. Você também é uma pessoa que gosta muito de escrever, de ler. Então, você busca essas atividades que provavelmente têm uma relação aí bem direta com o teu temperamento. Pois o desempenho. Eu sou mais quietinha, né, de ficar em casa estudando, trabalhando. Não é isso? Isso. Mas não necessariamente estou falando que você tem esse tipo de temperamento, mas você busca atividade mais de acordo com a tua têmpera, com o que você é. E o desempenho será o desempenho seu, a averiguação do desempenho será de acordo com aquilo que você vai fazer. Se você, dentro daquilo que você escolheu, dessa sua atividade, você acha que o nível de desempenho é favorável, então eu trouxe essas duas coisas aí, atividade e desempenho. Eu sempre ficar avaliando o que eu estou fazendo com o percentual de produtividade naquilo que eu estou fazendo. Isso, a produção, isso é importante. Isso. Né? Então, ok, muito obrigada e parabéns. Obrigada, Tânia. Rose, aqui, Terezinha. Eu estava avaliando, assim, queria fazer uma pergunta para você. Por exemplo, eu estou estudando temperamento monárquico. E a gente vê muito na questão do intermissivista, e aqui na Cognópolis, a questão de chamar o intermissivista ou as pessoas aqui para convivialidade, que se percebe que tem um traço nessa área aí. Você acha assim, que o intermissivista ele pode estar trazendo mais assim, fortemente, está vindo à vista assim, a questão do temperamento monástico? Assim? Eu acho que não necessariamente. E é uma opinião, uma hipótese minha, a questão do intermissivista, esse provavelmente foi o nosso primeiro curso intermissivo. Eu vejo assim que nesse curso intermissivo, provavelmente a gente refletiu sobre muitas coisas e entrou, é uma hipótese, num estado de introspecção muito forte. Porque eu vejo que aqui há muitas pessoas de temperamentos muito diferentes, mas às vezes a forma de agir até é bem parecida. Talvez isso tenha sido um baque bem forte para a gente na intraconsciencialidade, essa tomada de lucidez aí do curso intermissivo, e a nossa forma de ser seja essa. Outra coisa, você disse que está estudando temperamento monárquico. Um monarca, de modo geral, ele trabalhava, né, com muita gente, ou comandava muita gente, mas a vida dele, muitas vezes, era muito isolada, muito solitária. E aqui também tem outro detalhe. Até falo em escola de líderes, porque é muito líder, né? Nós, como intermissivistas, nós fomos muitos líderes de muita gente. Então, não necessariamente que o líder, embora ele esteja liderando uma quantidade muito grande de pessoas, ele, como consciência, muitas vezes está muito sozinho, muito isolado. Então, sempre
observar essas coisas quando a gente foi analisar. O choque do curso intermissivo, que para a gente foi uma tomada bem grande de lucidez, o nosso próprio desempenho nas Série X como líderes, e depois aqui na Cognópolis. Aqui nós fomos reunidos. Então, há uma reunião de pessoas que vêm de países diferentes, culturas diferentes. O Brasil também, ele é um país imenso. A gente observa que cada estado é uma cultura diferente. Aqui está vendo um prodígio, eu vejo em termos evolutivos, de reunir consciências com características dessa vida, se a gente for olhar, muito diferentes e convivendo aí, como aqui em Foz tem essa característica de etnias diferentes, aqui são consciências diferentes, convivendo aí harmonicamente e fazendo um trabalho aí que é o da Conscienciologia, né? Então eu vejo aí nesse ano. Só te pedir mais um favor ali na página 22, para te ampliar na caracterologia o item 4, que é autismo. Por isso que eu fiquei me perguntando, quando você fala ali da tendência autista, né? Ali, dá para te falar mais em relação ao título, assim, né? Eu vejo que na questão desse verbete, eu acho que a coisa que eu vi mais nosográfica com respeito a esse verbete foi a questão autista. Eu convivi com uma pessoa que, em nível intelectual, ela é muito boa, trabalha muito bem, mas ela se me mostrou, no dia a dia, o que é a questão do autismo, não o autismo da pessoa estar lá doente ou ser diagnosticada do autismo, mas o autismo no convívio, na interação com os outros. E eu achei bastante interessante isso aí. Essa tendência, em função dessas características desse temperamento, é a tendência mais nosográfica que pode ocorrer. Então, a pessoa sempre ter essa cautela de não cair para esse lado do autismo mesmo, desse isolamento bastante nosográfico. Porque, assim, olha, gente, pegar, às vezes, um livro muito interessante para traduzir, você tem vontade de ficar ali o dia inteiro. Não tem vontade de sair para coisa nenhuma. Então, assim, não, gente, vamos dosar. O que for exagerado, provavelmente vai cair para a questão nosográfica. Tá? Agora, nessa linha, Rose, tem uma pergunta aqui de uma amiga nossa lá de Nova Friburgo. Ela diz assim, em relação à caracterologia, tá, na página 22. Identifiquei que tem muitos traços de temperamento monástico. Aí ela pergunta, na sua experiência, de uma maneira geral, o que poderíamos considerar como trafores ou trafares mais significantes desse temperamento? Olha, o trafar eu já coloquei o mais significante como a questão do autismo, que é esse isolamento bem nosográfico, é um exagero de isolamento, né, que pode cair mesmo para a patologia. Um dos trafores aí que eu coloco é a questão da intelectualidade, autodidatismo. Eu acho que a pessoa que tem esse temperamento, ela gosta muito de estudar. E ela tem uma tendência muito forte para a questão do autodidatismo. Ela pegar um tema ou pegar alguma coisa e ir embora lá estudar. Autoreflexão também, autoreflexão né, também, é bastante forte. E isso aí é um dos traços, aí, os dois traços aí que eu coloco como bem forte do temperamento, a questão da reflexão. Gosta de pensar. Mas a Delmara está rindo porque bom, gosta de pensar. E esse traço do gosto de pensar era muito interessante, porque a minha mãe ela é muito prática. E pensa, se você pegar uma filha que gosta de pensar, né? Eu era muito criança, então ela lá na praticidade, é como se eu fosse bem preguiçosa. Eu achava que eu era, mas que nada, eu vi que eu gostava muito de pensar. Então eu gostava de ler e pensar a respeito do que eu tinha lido. Então, esse é um dos traços, assim, se você não entrar só no pensar e começar a colocar em prática as coisas também, eu acho que também é muito sadio na questão do temperamento. Bom, eu acho que... Oi. Eu aqui de novo. Em neossinapsologia, na página 20, na segunda linha, o predomínio das retossinapses sobre as neossinapses. Eu gostaria que você fizesse um aprofundamento disso, porque, às vezes, as pessoas têm alguma dificuldade em assimilar o novo, né?
e com isso ela acaba tendo um retardamento na evolução, no aprendizado, né, nas reciclagens. O que eu trago aqui, Marilza, é com respeito ao temperamento, que a gente traz aqui como sendo algo que está sendo constituído ao longo da série X. Sim. Então, as formas de pensar anterior, elas já consolidaram ali, que a gente tem na holopensenologia, um holopensene próprio daquela consciência. Sim. E agora, com novo soma, nova mesologia, nova genética, as informações que tem agora, elas são ainda menores do que o cabedal que você vem trazendo ao longo das vidas. Sim. Então, por isso que eu coloco aqui, ó, que há esse predomínio, né? Porque a quantidade de experiências da consciência é maior. Então, aí que eu trago essa questão. Mas a gente está aberto aí para as novas ideias, para as coisas novas, só que mesmo tendo abertismo, ainda essas experiências atuais são menores que as anteriores. Por exemplo, eu trago em termos de mudar experiência. o temperamento monástico. Como? Por exemplo, sobre o que você falou. Certo. Mudar o temperamento monástico. Olha, eu ainda te digo que eu identifiquei o temperamento. Criar novas sinapses para mudar o temperamento. Mas na questão do novo temperamento, eu coloco aqui, ó, que a gente começar a reciclar os traços nosográficos, começar a criar traços novos, e com isso você vai mudando o temperamento, porque vai se tornar algo melhor do que você tinha anteriormente. É como se fosse decompondo, né? E pegando o que interessa, justamente. Que é bom, daquele perfilzão, e compondo alguma coisa mais próxima de um serenão, por exemplo. Sim, é porque é o modelo, né? Mas não que seja totalmente a ser mudado, não é isso? Não, e assim a gente vê assim, ó, como o temperamento levou vidas, né, milênios aí de Serex para a gente moldar esse temperamento atual, eu vejo que também são milênios ou vidas de acordo aí com a velocidade da evolução de cada um, para ir transformando esse temperamento e fazer essa mudança real de temperamento. Sabe quando que eu percebo que fica óbvio essa dificuldade de mudar temperamento e né, já tão colocado pelo professor Valdo, e a gente já estudou tanto isso. Quando eu me pego, às vezes, eu penso que eu não comprei alguma coisa que eu preciso, que eu gosto e tal. E eu não me dou conta e eu compro. E quando eu chego em casa, às vezes, já passou um tempo, né? E eu vou ver que eu comprei idêntico o negócio. Idêntico. Idêntico. A mesma coisa, o mesmo modelo, a mesma cor. Eu falei, nossa. Aí é uma coisa boba, né? Mas você vê assim, como que é a história do gosto, do estilo, da tendência. Você fica ali naquele platô para romper aquilo. Difícil. E também assim, ó, eu não achei bobo, não, achei muito interessante. É uma coisa que, logicamente, você deve. Não, porque é uma coisa se aprimorar. Assim, física, não é? Extraconsciencial, digamos. É uma opção bem arraigada, né? Mas ela mostra muito, né? O nosso dia a dia, os detalhes do nosso dia a dia mostram muito de nós mesmos. Isso que é interessante. Agora, Rose, ele diz assim: gostaria que você opinasse a respeito da tendência equivocada em enxergar patologia psiquiátrica no ser consciencial introspectivo. Aí ele continua: eu tenho tendência ao solipsismo, pois fui médico e escritor no Reino Unido no século XIX. Solipsismo é aquela vida solitária, né? Sim. Quase uma sinonímia, né? Olha, eu vejo o seguinte, por isso que a gente está trazendo aqui do temperamento e não traz ele como algo nosográfico. A gente traz o temperamento, principalmente esse tipo de temperamento, eu trouxe ele como algo neutro. Eu acho que todos nós temos traços de várias Serex aí, que são traços nosográficos, mas também temos traços positivos. Eu acho que o nosso saldo, se chegamos aí à questão do curso intermissivo, é porque havia algo de positivo aí no frigir dos ovos, aí no final, na nossa, né, o que sobrou da gente aí, olha, é isso, então tem algo positivo.
Então, a gente não vê aqui na Conscienciologia traços nosográficos em todos os personagens que a gente identifica que foi. A gente procura estudar a consciência de uma forma que tem o positivo, que são as qualidades, e buscar trazer, aflorar essas qualidades para o dia de hoje. Tem os traços nosográficos, que são os trafares aí, a gente também identifica, porque eu acho assim que é bem importante você saber aquilo que não está bem com você, e você vai reciclando ao longo aí da sua vida, alguns mais rápidos, alguns mais devagar, e ver o que falta para mudar. Então, toda personalidade, pelo menos que a gente tem até hoje, se for olhar a escala evolutiva, até o próprio modelo evolutivo, o Serenão, ele ainda tem traços que está trabalhando. Não quer dizer que aquela personalidade seja completamente ok. Um dia ele vai ser consciência livre, né? E nós todos, tanto na personalidade atual, quanto personalidades anteriores, a gente tem esses traços. Então, depende de você, quando for estudar, fazer isso de uma forma não com envolvimento emocional, de uma forma mais isenta, aquela questão do sobrepairamento, e fazer esse elencamento, e ver que essa personalidade, ela teve traços negativos, mas também traços positivos, e não quer dizer que isso aí seja classificado como algo de... algum distúrbio psicológico, pode até encontrar, mas não necessariamente será classificado pela Conscienciologia dessa forma. A gente procura estudar a gente de uma forma integral e também ao longo das vidas, não apenas fixando em uma única vida. Agora, continuando esse assunto, ela pergunta, outra teletertuliana, ela pergunta se a pessoa pode conquistar o temperamento monástico e como. Ela gostou. Olha, se você gostou, às vezes não é nem questão de conquistar, é ver se você não tem traços, se for 51% desse próprio temperamento. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui antes da tertúlia com a Delmara, é o problema que a gente achou até da mudança de temperamento, é que às vezes, eu acho que talvez até de forma geral, que a gente gosta do temperamento da gente. Então, a mudança do temperamento significa abrir mão de muitos traços do nosso temperamento. Então, observe o seu temperamento e vê que traço que você precisa abrir mão. Mas, pela sua pergunta, dá a impressão que você deve ter muito desse temperamento. Rose, e o complicado é o problema que quando a gente gosta, a gente não muda, né? Justamente, justamente. Por isso que a gente estava comentando desde o começo, ver ali, olha, tem aqui na caracterologia, tem coisas positivas, mas também tem as coisas negativas, para ficarem claro que, olha, vão mudar isso aqui, né? Agora, Rose, na fatologia, na página 20, quarta linha, de baixo para cima. Essa pergunta vem da Alemanha. É sobre o autoassédio crônico holobiográfico. Você poderia comentar, se possível, dar exemplos? Olha, o autoassédio crônico holobiográfico são justamente esses traços que a gente vem trazendo de uma vida para outra, que só traz prejuízo para nós em termos conscienciais e que a gente acaba não abrindo mão deles. Então, passa de uma vida para outra, tá? E continua aí até você ter consciência. Por exemplo, vamos ver alguma coisa, da questão do... Oi? Não, pode falar, claro. Eu ia falar do isolamento, né? Claro, o isolamento, mas aí a gente pode também, extrapolando um pouquinho só, né? Vai lá. Por exemplo, aquela pessoa que teve algum episódio que não foi muito positivo, tinha a ver com o temperamento dela. Ela teve algum episódio, algum erro, algum trauma, alguma coisa que aconteceu que não deu muito certo naquela vida. E a gente sabe o quanto que isso vai carregando as próximas, né? Se a pessoa não trabalha aquilo, não... o próprio, aí que a gente ia trazer a questão do próprio do temperamento, né? Ela tinha uma tendência monástica, daí ela ficou presa lá um tempão, sei lá, alguma circunstância, não necessariamente que ela foi para uma prisão, mas alguma circunstância que deixou ela isolada das pessoas.
Ela continuou lá pensando, estudando as coisas dela, mas aquilo traumatizou. Isso pode ir carregando de uma vida para outra. Então, isso aí seria um dos exemplos aí. A gente vê que forma um autoassédio, um trauma, né? Ou, às vezes, uma escolha que ela fez lá que não foi a mais positiva. Porque essa coisa do autoassédio é tão séria, né? Muito Porque sério. às vezes não, em geral, né? Aquilo é não necessariamente consciente. É alguma coisa que você carrega na sua autopensenidade. Justamente. Você não tem muita clareza e que aquilo gera um autoassédio para você e que pode ser isso que você está comentando, por exemplo. Isso aí foi um exemplo. Né, mas pode ser alguma coisa que você passou em alguma retrovida. É alguma marca que teve emocional, uma carga emocional. O autoassédio, ele tem essa carga emocional. Pode ser desencadeada por alguma ideia, alguma coisa que a pessoa escreveu, mas a carga mesmo da consciência é emocional. Então, ela vai trazendo, repetindo isso, essa tendência, de uma vida para outra. E aí ele vai se exacerbando, né? Claro, se enraizando mais Justamente. ainda. Né? Eu acho interessante que você colocou aqui, que tem a ver com essa pergunta que essa pessoa fez, é que, por exemplo, o autoassédio são os nossos trafares, né? Então, na hora que a pessoa consegue identificar os trafares, que aí ela vai observar qual é o conteúdo da consciência, que você também colocou aqui, ela vai perceber, se ela é mais traforista, a tendência é ela ter maior livre-arbítrio. Se ela for mais trafarista, a tendência é ela ter menos livre-arbítrio. Então, você fez um apanhado geral com relação a isso, muito positivo. Isso daí ainda entra na fatologia, o emprego do livre-arbítrio reflexivo. Agora, na binomiologia, Rose, na página 20, terceira linha, de baixo para cima, tá? O binômio comparativo, rememorações, personalidade atual. Você poderia aprofundar? Eu gosto desse binômio, Dulce. Eu gosto desse binômio. Esse binômio aí tem a ver com o que eu comentei no início da defesa do verbete, que são as retrocognições. Eu gosto muito da projeção retrocognitiva. Eu tive umas 2 ou 3 projeções assim. Um amparador, ele usa uma técnica de retroprojeção, né? Mais fora do corpo, e eu achei muito interessante porque 2 delas mudaram muita coisa na minha vida. Eu conhecia a mim mesmo muito mais do que eu conhecia antes. Então, nesse caso, eu comecei a comparar como é que era aquela personalidade. Inclusive, uma delas eu coloco aqui no paradoxo, o paradoxo paragenético do androtemperamento no ginossoma e ginotemperamento no androssoma. Numa delas eu era um homem, né, o androssoma, mas é impressionante como, se você comparar aquela pessoa, aquela percepção que se tem daquela pessoa, daquele momento, a gente tem que observar bem o que a gente sente com relação àquela pessoa, né? O que percebe dela, e depois começar a estudar, ver que tem muito a ver com o atual temperamento. Mesmo aquele personagem sendo um homem, e eu hoje tendo um ginossoma, sendo uma mulher nessa atual série X. Então, isso aí eu procurei comparar, porque são personalidades, em aparência, muito diferente. Mas, para mim, assim, do verbete, uma das coisas muito marcantes é esse paradoxo aí do androtemperamento no ginossoma e ginotemperamento no androssoma. Então, aí eu vejo que o temperamento é muito íncito à consciência, independente do veículo que ela esteja manifestando naquele momento. Agora, na caracterologia, ela pede para você comentar o item 24, que é o religiosidade. Certo. Olha, a tendência ao temperamento religioso, à vida regrada e austera. Essa tendência aí, eu vi que ele vem muito da questão da Idade Média, que foi o que eu comentei ao longo do verbete, que os filhos dos nobres eram enviados aos mosteiros para estudar, né? E a gente passava lá a vida toda lá preso no mosteiro. E também assim, outras áreas de monastério, não só o catolicismo, mas os monges mesmo, eles tinham essa tendência aí ao temperamento religioso. O temperamento monástico, ele traz, eu acho que é um dos ingredientes dele,
é essa tendência religiosa. Tá? Agora, eu queria que você comentasse a exemplologia, porque ali você traz o assunto para a questão da convivialidade, né? Que parece que é justamente um fulcro aí do que precisa ser trabalhado em relação a esse temperamento. Aqui eu trouxe os dois aspectos que a gente até comentou e foi perguntado aí, que seria o temperamento monástico centrípedo, que é o da pessoa incapaz de vislumbrar a realidade prioritária da convivialidade sadia. Então, ela pode ser religiosa, não religiosa, mas está com o aspecto intelectual, não, mas ela acaba tendo o isolamento, que eu falei que foi um dos piores traços desse temperamento, é a questão do autismo, não cair no autismo. Já o outro lado do temperamento monástico centrífugo, a gente vê muito também aqui na CCI, né, que muita gente trabalhando aí com a questão intelectual, produzindo artigo, produzindo livro, produzindo verbete, que essa questão de um isolamento físico, mas com muitos amparadores aí contribuindo para a escrita do texto, e compartilhar as informações. Então, trazendo essas informações para ajudar a esclarecer os outros colegas, as pessoas de modo geral. Eu acho que esse aí é um dos aspectos assim, mais sadios desse temperamento. Agora, eu queria que você falasse sobre a caracterologia lá na página 22. Certo. Os itens, primeiro, o item autorrepressão. Certo. Já comentou um pouco, né, mas era bom... Essa autorrepressão eu coloco assim, ó, a tendência à autorrepressão da discordância, dificuldade de verbalizar o posicionamento pessoal. Eu lembro, Alzira, aí está aí, nas questões da Consincobá, isso aí me caiu muito na cabeça, assim, igual o martelinho, né, pem, 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 porque isso eu tinha muito, às vezes eu tinha alguma coisa, alguma situação que eu não concordava com aquilo, eu não conseguia verbalizar o meu posicionamento, para mim foi um exercício assim, muito grande, tem hora que eu dou umas pacatadas fora, mas pelo menos eu falo, mas esse aí foi um dos grandes desafios, então eu tinha essa tendência. E eu vi que conversei com outras pessoas desse temperamento que tinham essa tendência de não verbalizar. Você imagina quando o posicionamento dela é contrário à maioria. Então, assim, olha, mesmo que o seu posicionamento esteja errado, mas trazer à tona, verbalizar e até discordar lá do que você não concorda. Então, aí, essa tendência aqui pode cair na questão da resignação, da passividade, também principalmente nessa questão aí. Tá? A outra qual era, Dulce? É o dogmatismo, a 12. O dogmatismo, sim. Em função até do isolamento, ele tem essa tendência, a pessoa tem essa tendência do dogmatismo, tanto religioso quanto científico. Por quê? Para a gente ter novas ideias, também é necessário contato com novas consciências, com outras pessoas, ouvir o que elas têm para dizer, trazer para o micro-universo as novas ideias, aí, as novas vivências que as pessoas estão aí transmitindo para a gente. Então, na questão científica também, pode achar que a ideia que tem é a única e a que serve, e não é bem assim. Então, ter esse abertismo, eu acho que seria o antídoto para essa questão aí dessa tendência ao dogmatismo. Tanto abertismo na questão da religiosidade e a cientificidade também. Você considera, teria relação essa tendência a um dogmatismo pelo fato da pessoa pensar muito, já ter opinião mais formada sobre as coisas? Quando ela chega, geralmente, ela já pensou um bocado sobre aquilo. Então, ela tem uma certa opinião formada. É mais difícil o abertismo para outra, para novidade. Uma das coisas também aí dessas consincopais foi a questão do abertismo. Então, ter abertismo, ouvir, trazer aquela informação que você está recebendo, aí depois você vê aí o que vai fazer. Agora, o outro é o item 25, resignação. Certo. Aqui a gente trouxe a questão anterior, a tendência à resignação e à passividade. Em função da questão dessas pessoas, geralmente são mais tranquilas. Então, a tranquilidade, o jeito de ser,
ele tem essa tendência aqui para ser uma pessoa mais resignada. Isso aí também é uma influência da própria religiosidade, né? Ah, é. Bem séria, né? É. Bem séria. Muito bem, professora Rose. Olha, a gente vai terminando por aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, a nossa verbetógrafa, aguardamos os próximos. Você já tem outros títulos? Então, já está indo prelo, né? tá. Muito bem. Então, pessoal, muito obrigada. Até a próxima, até amanhã, especificamente. E vamos aos nossos anúncios. Obrigada, Dulce. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Mara, com o curso 40 Manobras Energéticas, e a Alzira, com a imersão em conscienciometria. Boa tarde. A CIP convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu, na sede da CIP no Discernimento. É um curso prático, sem pré-requisito, que objetiva promover a vivência das bioenergias, a intensificar a troca de experiência entre os alunos, a melhorar a autoconfiança no processo assistencial, a utilização de forma consciente das bioenergias no dia a dia. Com isso, desdramatizando o trabalho com as energias. Inscrições através do site, através do telefone 45 2102 1421, 45 2102 1421, após as 15 horas, e também pelo e-mail acip@acip. São vagas limitadas e o professor é o EPICOM Mário Oliveira. Olá, pessoal, boa tarde. Para quem tem interesse em aprofundar os seus estudos, as suas autopesquisas, gostaríamos de convidar para participar do curso Imersão em Conscienciometria. É um curso onde tem 3 oficinas conscienciométricas, pelo pessoal da Conscius, conscienciômetras docentes da Conscius ministrando, e 2 campos bioenergéticos orientados por 4 EPICONs. Os EPICONs Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. Então, nós estamos unindo a intraconscienciologia com o parapsiquismo. Este curso vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2015, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu. E as inscrições e informações podem ser obtidas através do telefone 45 2102 1460 ou conscius@conscius.org.br. Sejam bem-vindos e obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Enciclopedismo Tarístico, especialidade Neoenciclopediografologia, e a verbetógrafa Dulce Dal. Muito obrigado e boa tarde a todos.